Estamos de volta aqui para a nossa terceira aula de eletrônica analógica. Pessoal, vocês já viram em aulas anteriores a questão de resistores. Nessa modalidade agora de ensino à distância, nós estamos aqui concentrados e tem que ter uma disciplina muito grande para poder exercer todas as atividades que a gente faria em sala de aula. Nós vimos também a questão de capacitores, né? E vimos também indutores. Então, alguns conceitos aí. E à medida que as aulas vão evoluindo, eu vou acrescentando outros componentes, tá? E algumas situações de aula prática. Então, hoje, né, nós vamos trabalhar com o circuito RC série, que deveria ser, se nós estivéssemos em aula presencial, seria uma atividade prática. Mas como eu já falei para vocês, essas atividades práticas, todas elas, eu pretendo refazê-las presencialmente com vocês, tá? Então, nós vamos usar hoje um simulador chamado Proteus. Depois eu vou deixar um link aí para que vocês possam baixar esse software e treinar em casa. Ele é bem complexo, tem bastante recursos lá, então eu vou passando as coisas por etapas, tá? Então, a aula de hoje não é uma aula de como utilizar o Proteus. Eu vou só mostrar aquilo que eu estou utilizando para que vocês entendam o circuito RC série. Depois, à medida que a gente for caminhando nas aulas, eu vou acrescentando outros componentes, outras funções aí e entendendo um pouquinho melhor aí, tá bom? Então tá aí, ó. Nossa aula de eletrônica analógica, circuito RC série. Esse aqui é o material que eu vou deixar disponível para vocês. Eu estou aproveitando porque vocês vão ler ele e à medida que vocês vão lendo, vai surgindo as dúvidas, então eu já vou explicando no próprio material. Em aulas anteriores eu coloquei isso no PowerPoint e gravei o PowerPoint. Hoje eu estou mudando um pouco aí o jeito de passar para vocês aí, tá? Pessoal, o que acontece aqui, ó? Quando a gente fala de impedância, o que é impedância? Impedância, quando você tem um circuito aqui, ó, que ele tem um capacitor e um resistor aqui, ó, em série. Quando o capacitor ele está sendo carregado, ele causa, no sistema como um todo, uma certa dificuldade para que os elétrons aqui, ó, da corrente, né, que está sendo caminhado, cheguem. Ou seja, ele vai alternando o sentido, porque ele é corrente alternada, tá? E essa dificuldade, né, na alternância aqui, cria um efeito de impedimento para que os elétrons sigam na direção do capacitor. Aí no instante seguinte inverte o sentido. E depois de novo, e de novo, de novo, isso de acordo com a frequência. Então esse efeito causado momentaneamente é chamado de impedância. Então, ó, é uma oposição à passagem da corrente elétrica. Então, chamado de impedância aí. E como ele é uma resistência, obviamente, a unidade dele é medida em ohms, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai montar essa figura aqui, ó, lá no Proteus daqui a pouco, tá? Então, seguindo um pouco mais adiante, o que esse efeito aqui causa na hora que eu vou analisar o sinal? O que a causa aqui, ó, é o seguinte, ó. Essa senoide aqui, ó, é a senoide que está mostrando a tensão do resistor, tá? Então, ela é uma tensão que ela está em defasagem, ou seja, não está na mesma fase, não está no mesmo encaminhamento da tensão do capacitor. Pensa o seguinte, eu não estou recebendo os elétrons aqui no capacitor, à medida que o capacitor carregar, né, o resistor ele vai ter uma limitação da tensão inicial e essa relação entre os dois causa uma diferença nessa senoide, tá? Nesse sinal de entrada. Eu vou trabalhar com senoide, mas poderia ser uma onda quadrada ou dente de serra qualquer. É que essa daqui é a mais comum, mais fácil de explicar. Bom, analisando no instante seguinte, eu estou invertendo o sentido agora. Ela é uma senoide, né? É uma corrente alternada, então a hora está no sentido, a hora está no sentido contrário. O que acontece? Quando está no sentido contrário, a tensão chega no resistor e passa para o capacitor. Aí no outro sentido, inverte. O que vai acontecer?
Analisando o sinal dos dois elementos, vai haver uma defasagem aqui, ó. Tá vendo? Eu vou obter tensões defasadas, tensões atrasadas em relação um ao outro. E fazendo uma análise vetorial, o que é vetorial? Eu vou pegar aqui, ó, a tensão máxima no resistor, e a tensão máxima no capacitor. Essa resultante aqui, ó, aí a gente vai entrar numa parte de trigonometria que eu não vou falar agora, tá? Mas essa resultante aqui, ó, é a tensão do meu sistema como um todo, tá? Então pode ver que ela é até maior do que os outros. Ou seja, eu tenho aqui, ó, uma diferença angular entre esses dois sistemas. Aí vocês devem estar se perguntando, nossa, isso aí é difícil, eu não estou entendendo nada. Pessoal, esse sistema físico é a base para o funcionamento de motores elétricos, tá? Então, nós estamos trabalhando com corrente alternada e essa tensão aqui, ó, é a tensão que vai propiciar o giro do motor lá do estator, é o giro do rotor dentro do estator do motor elétrico. Tá? Então, essa daqui é a nossa tensão resultante, tá? Dentro de uma condição de corrente alternada. Seguindo um pouquinho mais adiante, ó, então, esse quadro aqui você já tem de sala de aula, tá? Eu passei para vocês isso antes, eu estou colocando aqui só para a gente recordar aqui e rever os conceitos, tá? Então, nesse sinal, eu vou tirar aqui, ó, o valor de pico a pico, né, ó, das duas extremidades da minha senoide, tá? Eu tenho aqui, ó, o valor RMS, né, ou valor eficaz, que é aquele valor que eu conversei com vocês já, que é aquela, se você for medir lá na tomada, é a tensão lá que está tendo a leitura, tá? Então eu tenho a tensão máxima, que é o valor de pico, e eu tenho o valor eficaz aqui, ó, que é aquele que é realmente utilizado, e que ele está em torno de 71% do valor total. E eu tenho a tensão média, né, que é aquele valor mínimo aqui, ó, para que meus elementos aí não tenham problemas de funcionabilidade. E deixei as fórmulas aqui também para vocês, tá? Então, é o valor de pico a pico, que é 2 vezes o valor de pico, né? As duas partes da onda. O valor efetivo, ou RMS, que é 0,707 vezes o valor de pico, ou pode ser o valor de pico dividido por raiz de 2, tá? Então, tá aqui, ó. E eu tenho também aqui o valor médio, tá? Nós fizemos vários exercícios em sala de aula, cujo valor médio é 0,636 vezes o valor de pico, ou pode ser também medido como 2 vezes o valor de pico dividido por π. Tá? Então, essa daqui é as contas que a gente vai fazer. Só que, em vez de fazer conta, nós vamos fazer no simulador. Então, hoje seria a nossa aula prática. Então, a partir de agora, esses conceitos aqui vocês já têm, nós já conversamos sobre eles, só estou acrescentando aqui, juntando a questão de capacitor e resistor dentro de um circuito e como é que esse sinal ele é trabalhado. Então, tá aqui, ó. Pessoal, essa aqui é a tela do software Proteus. Ele tem duas plataformas, então a gente está trabalhando aqui, ó, com o Proteus Easy e tem o Proteus Ares, que está aqui do outro lado. Esse Proteus Ares aqui ele é muito utilizado para fazer as placas do circuito elétrico. Eu consigo fazer as trilhas, consigo colocar os componentes, consigo visualizar aí uma imagem em 3D, tá? Então, mais à frente a gente faz uma aula sobre isso aí. Bom, pessoal, para a gente conhecer um pouquinho aqui rapidamente como é que funciona isso, tá aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, o posicionamento do meu cursor. Nesse ponto aqui, ó, é o módulo para você selecionar os componentes. Então, vou clicar nele, tá? Aqui, ó, já está mostrando, mas eu vou deletar só para a gente poder deletar, opa, cancela, só para a gente poder buscar isso aqui desde o início. Então, aqui, tá aqui, ó. Então, eu vou clicar aqui, ó, para selecionar. Aqui, ó, eu posso inserir o nome. Vamos dizer que eu queria
quiser selecionar uma bateria. Então, eu coloco aqui, ó, battery. E aí, ó, eu já seleciono qual tipo de bateria que eu quero. Tá? E aqui, ó, do lado, eu tenho a representação simbólica, né, a simbologia dele, do componente que eu estou procurando. Tá? Então, uma bateria que eu quero agora, eu vou precisar do quê? De um capacitor. Tá? Então, eu vou usar aqui um capacitor genérico. Tá? Então, eu tenho aqui a categoria, subcategorias e pelos fabricantes. Então, eu vou colocar aqui, ó, um capacitor genérico. Tá aqui, ó, vou selecionar. A simbologia dele está aqui, ó, tá? Dou OK. Está selecionado aqui, ó, tá? Clicando de novo. Agora eu vou atrás de um resistor. Então, vou descendo aqui. Localizei aqui, ó, resistors. Seleciono resistors na categoria. Subcategoria. Vou escolher aqui, ó, esse 0,6 watts de potência aqui, ó. Então, abre aqui uma biblioteca aqui, ó, com um monte de resistores. No caso, eu vou querer um resistor de 33K. 33 kΩ. Descendo. Procurando 33K aqui, ó. Tá aqui, ó. Vejam, ó, que eu já, só de selecionar aqui, ele já foi. Por quê? Eu cliquei com o botão esquerdo 2 vezes. Tá? Então, eu posso ir selecionando através do botão esquerdo. Eu não preciso selecionar e dar OK e depois abrir de novo o caminho. Eu fiz daquela forma para mostrar os dois jeitos. Tá? Aí eu só confirmo. Por enquanto eu não vou precisar de mais nenhum elemento. Então, é só esses dois. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o capacitor, selecionei ele, clico na tela, clico novamente, solto. Com o botão direito, eu posso rotacionar ele, tá? Com o botão esquerdo, eu posso... Aqui, ó. Eu posso mexer nas nomenclaturas, aqui, ó, na especificação dele. No caso, esse aqui, ó, eu vou colocar ele como 10 nanofarad, tá? Então, esse aqui vai ser a especificação do meu capacitor aqui. Agora, eu vou selecionar o resistor. Se eu selecionar, clico com o botão esquerdo aqui. Clico com o botão direito e seleciono com o botão esquerdo o posicionamento que eu quero. Tá aqui. Tá, então, vou reduzir um pouquinho o zoom. Tá aí, ó. Agora, pessoal, o que está faltando? Está faltando agora o meu sinal, né? Eu preciso criar um sinal alternado. E esse sinal, ele vai ter uma frequência específica, né? Ele já vai ter uma frequência já determinada. E uma tensão também. Então, o que eu vou fazer? Ó? Nessa barra lateral, descendo, eu vou encontrar aqui, ó, alguns instrumentos virtuais. Tá? Então, vou selecionar. E aqui, ó, o primeiro que aparece é o osciloscópio. Que nós já vimos em sala de aula como é que é o funcionamento dele. Um outro elemento que nós não vimos é o gerador de sinais. Então, eu vou arrastar o gerador aqui, ó, tá? O que é o gerador de sinais? Eu vou regular, né, esse aparelho e ele vai colocar uma onda com uma tensão específica, né, de valor de pico a pico, e também com uma frequência pré-determinada. Tá? Então, é um elemento que nos ajuda a estudar esses componentes. Tá? Bom, o que mais que eu preciso aqui? Eu vou precisar do osciloscópio também. Já vou deixar ele aqui no outro lado. E eu vou precisar também agora, pessoal, eu tá aqui no outro board aqui, ó. É a minha barra de ferramenta aqui, ó, dos terminais, tá? Ó. Eu vou precisar de um sinal aqui, de um terra. Eu posso aqui, ó, eu tenho vários sinais, ó. Eu tenho aqui, ó, sinal de input, do power, tá aqui, ó, tá? E eu vou precisar do terra. Então tá aí. Bom, vou dar um zoom aqui, ó. Vejam que eu tenho aqui, ó, eu posso ter sinais AM, FM e 4 tipos diferentes aqui de sinais. Eu vou pegar aqui o positivo, só clicar aqui com o botão esquerdo, ele arrasta aqui um fio, tá? Vou posicionar aqui um pouquinho para cima, clico de novo, alinho, clico aqui e solto, tá ligado? Depois aqui de novo com o resistor. E agora eu vou voltar no negativo
do osciloscópio. Tá aí, ó. E para isso agora eu vou fazer um aterramento. Então tá lá, ó. Então montei o meu circuito. Eu vou voltar no material só para mostrar para vocês, ó. Vou voltar aqui no material. Tá aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o meu osciloscópio, no caso aqui é uma fonte, né, de tensão alternada, tá? Tem o capacitor e o resistor, tá? Como eu não estou utilizando o bastidor, lá no bastidor na escola, eu tenho lá uma fonte geradora lá no bastidor, aqueles amarelos lá que a gente utilizou em sala de aula, tá? Como eu estou utilizando aqui um instrumento virtual, então nós estamos utilizando aqui o gerador de sinais. Bom, e agora eu vou analisar duas questões. Primeiro, vamos fazer a regulagem aqui do gerador de sinais. Então eu vou colocar aqui, ó, vou dar play. E aí, ó, ele já está aparecendo. Eu vou fechar o osciloscópio para não ficar muito bagunçado. Ele já está aparecendo aqui, ó, o painel para eu regular o meu gerador de sinais. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou querer uma frequência de 100 Hz. Então como é que eu vou fazer? Ó? Desse lado aqui, ó, eu estou na escala de Hertz. Ó, pequenininho aqui, ó, estou marcando escala de Hertz. Esse pedaço aqui, ó, marca a escala de kHz. E aqui, megahertz, tá? Então eu vou deixar aqui, ó, em Hertz, tá? E vou posicionar aqui, ó, quanto que eu quero, ó, tá? Então vai desde 0 lá, ó, e vai subindo. Então vou colocar aqui, ó, vou ajustar para 10 e os valores aqui, ó, eles vão multiplicando. Olha lá, 70, 80, 90, olha lá, 100 Hz. Deixei lá. Se eu quiser mudar aqui, ó, e eu colocar em 0,1, eu estou na escala de kHz. Eu também posso trabalhar aqui, ó. Lembra, ó? Vou voltar aqui um pouquinho, ó. Ajustando. Tem que ter uma mão firme aqui para ajustar. Vou mexer. Então tá aqui, ó. 100 Hz, tá? Aproximadamente. Tá, deixa assim. Tá aqui, 100 Hz. Agora eu vou mudar aqui a escala para quilo. Então tá kHz. E aí eu posso ajustar aqui também, ó. Olha lá. 90, 80, 90, 100 Hz. Opa. 100 Hz, ó. Tá? Eu estou na escala de kHz, mas se eu estou vendo aqui, ó, minha unidade é 0,1, tá? Então tá aqui, ó, 100 Hz. Bom, e qual é a tensão que eu vou trabalhar? Tá aqui, ó, dos botões vermelhos aqui, eu consigo regular aqui, ó, em milivolt do lado esquerdo ou em volt do lado direito. E eu vou colocar aqui, ó, o valor 1. Então, o valor que sair aqui já sai diretamente. Então, é só escolher aqui, ó. Eu quero um valor de pico a pico de 5. Olha lá. Então tá aqui, ó, valor de 5 volts. Tá bom? E qual é o tipo de sinal que eu quero? Eu quero um sinal senoidal, tenho triangular, dente de serra ou quadrado. E eu faço a seleção nesse botão aqui do lado direito. Ó, ele vai mudando aqui. Ó. Vou deixar aqui senoidal também, tá bom? Então deixa aqui, ó, e fica quietinho aí, não atrapalha nada. Vou parar aqui a simulação, tá? E agora eu vou fazer a ligação aqui, ó, do ponto A no meu sinal de entrada, ó, aqui antes do capacitor. Tá bom? O B, eu vou colocar, é a outra ponta de prova. Esse osciloscópio aqui, pessoal, esse simulador, ele tem 4 pontas de prova. Lá na escola, nós estávamos trabalhando com osciloscópios, nós usamos apenas uma ponta de prova. Teve grupo que chegou até a usar 2, tá? Mas esse daqui, ele possui até, esse simulador, ele possui que você faça análise de até 4 senoides, né? 4 sinais ao mesmo tempo.
tá bom? Então, nós vamos utilizar duas agora. Vou acionar o play. E agora apareceu de novo o nosso painel aqui, ó, do gerador de sinais, mas não apareceu do osciloscópio. Lembra que a primeira vez apareceu e ficou tudo tumultuado aqui na tela? O que acontece? Eu já tinha iniciado a simulação. Então, toda vez que ele inicia, logo de cara, a primeira vez, ele vai aparecer o osciloscópio. Se você parar a simulação e depois fazer a modificação que você quer e depois acionar novamente, o que vai acontecer? Ele não vai aparecer. Mas aí fica simples, ó. É só você vir aqui em cima, ó, debug, e aí você seleciona aqui, ó, digital osciloscópio. Então aqui, ó, debug, vai descendo, 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 digital osciloscópio. E aí ele aparece aí, tá bom? Bom, pessoal, agora ó, nossa área gráfica vai estar aqui do lado, tá? E eu vou agora fazer o acerto do nosso osciloscópio e poder entender como é que está funcionando esse sinal. Bom, eu sei que aquele sinal inicial que eu coloquei lá no gerador, que está alimentando o circuito, ele é uma senoide e tem um valor já determinado de 5 volts de pico a pico. Tá? Então, qual que é esse sinal? É esse aqui, ó. Tá vendo? É o Born A, que está aqui em amarelo. Então, essa linha amarela se refere à leitura que vem lá do osciloscópio. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu sei que é um valor de 5, certo? Se eu ajustar aqui, ó, olha o que acontece. Ó. Vou colocar aqui. Ó. Olha o que aconteceu. Eu não estou marcando aqui, ó, 5 volts. Então, cada quadradinho desse tem um valor de 5 volts. Então, ó, a minha senoide está ocupando apenas 1 quadrado de altura. Ó. Certo? Então, ó, lembrando, hein, ó, na vertical eu estou trabalhando tensão. Nas linhas horizontais é tempo. Lembra? Então, tá aqui. Ó. Então, na minha tensão, 5. E se eu ajustar aqui para 1 volt, o que acontece? Cada quadradinho passa a valer 1 volt. Então, como eu tenho um sinal que ele é 5 volts de pico a pico, então tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Bom, para poder fazer essa leitura adequadamente, eu tenho que ter os dois sinais na mesma escala, tá? Então, eu vou ter que colocar aqui, ó, o Born B, ó, que está marcando aqui, ó, do resistor aqui, ó, ele é o sinal da linha azul, tá? Então, eu vou modificar aqui azul também, ó. E vou colocar aqui, ó, 1 volt. Vou colocar os dois no mesmo valor. Outra coisa, ó, é um sinal de corrente alternado. Então, ó, tem que tomar cuidado aqui, ó, para você não modificar aqui, ó, tá? Então, vou colocar AC e aqui AC, certo? Ok. Na base de tempo eu não vou mudar, vou deixar aqui por enquanto do jeito que tá? E agora eu vou ajustar o nível, tá? Então, é o posicionamento das duas. O que eu vou fazer, ó? Essa linha que está aqui em lilás, aqui, meio arroxado, eu vou usar ele só como referência, tá? Ela não está sendo utilizada, ela não está ligada, tá? Ó. É o C, ó. O C está desligado. Mas eu vou deixar ela aqui, ó, só para servir de linha, né? Para a gente ter uma referência aqui, tá bom? E eu vou desabilitar a linha verde que está embaixo, que é o canal D, ó. Eu desliguei aqui, ó, ele sumiu, tá? E agora eu vou deixar as duas senoides na mesma fase. Então eu vou colocar aqui, ó, em 0, tá? Eu estou utilizando a linha lilás aqui como referência para ser o eixo X ali, lembra? Então eu vou deixar aqui, ó, em 0. Então, ó, tá cortando bem na metade. E a azul também em 0, ó. Eu clico com o botão esquerdo e venho arrastando, ó. Deixei em 0 também, ó. Então eu consigo agora, ó, olhar as duas. E olha o que está acontecendo, ó. Tá vendo que tem uma diferença em relação às duas? Primeiro da tensão, né? A tensão que eu estou lendo na entrada é a tensão que vem do gerador de sinais, ó. Tá vendo? É uma tensão de 5 volts de pico a pico. Vamos ajustar um pouquinho melhor, ó.
eu vou subir um pouquinho aqui, ó, só para que vocês consigam ver, ó. Isso, ó. Tá entre, ó, 5 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Eu vou deixar esse aqui também um pouquinho para cima. Para deixar na mesma fase, ó. Isto. E esse aqui também, ó. Vou subir um pouquinho. Tá lá, ó. Tá? Vou tirar agora essa lilás que a gente não vai usar mais, para a gente comparar as duas. Então tá aqui, ó. O meu sinal azul, tá? Ele tá pegando aqui, ó, uma tensão de 1 volt aqui, ó, tá? É o quanto o resistor tá limitando. E eu tenho aqui, ó, a minha senoide. E veja o seguinte, ó, o ponto mais alto da senoide não coincide com o ponto mais alto da outra senoide. Tá vendo? Tem uma defasagem, tem um atraso. Além da diminuição da tensão por conta da limitação do resistor, eu ainda tenho uma diferença, tá? Entre as fases, né? Entre a frequência de um e outro. Por quê? Porque é um sinal alternado e ele vai alternando. Então, uma hora o capacitor está carregando, na hora seguinte está descarregando. Está carregando e descarregando. E esse sistema, em conjunto, causa essa perturbação aí. Entendeu? Então, esse aqui é o nosso simulador aí, mostrando para vocês essas tensões aí que estão atrasadas. Tá bom? Vou parar a simulação agora. Tá? E agora, ó, vamos modificar um pouquinho aqui, ó. Peraí, vou pegar aqui de novo. Vou fechar o osciloscópio. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou mudar a frequência. Vou colocar uma frequência aqui, ó, de 200. Isso aqui, ó. O sinal é o mesmo, a tensão de entrada é a mesma. Só vou mudar a frequência e ver o que está acontecendo. Então, vou lá. On play, debug, digitar osciloscópio. Olha o que aconteceu, ó. Mudou, né? Olha como ficou diferente agora a minha questão aqui, ó, da minha senoide. Então, vamos ajustar aqui novamente. Vou voltar aqui, ó, a linha C para ela ficar na base aqui. Agora, ó, eu vou colocar na escala de 0,5 para deixar um pouquinho maior, ó, para a gente visualizar melhor. Ó. Vou colocar aqui, ó, dentro dos quadradinhos aqui, ó, vou tentar alinhar, ó. Isto, aqui, ó. Então, perceba, ó, que aquela defasagem ainda existe, ó, mas diminuiu um pouco, ó. Tá vendo? Essa diferença que existia entre as duas cristas era maior. Se eu traçar aqui, ó, uma linha, ó, veja que a diferença entre essa linha tá aqui, ó, na vertical e essa aqui, ó, estão mais próximas. Tá vendo? Então tá lá, ó. Mas a tensão tá aqui, ó, é no 0,5, ó. Então agora cada quadradinho vale meio volt. Então ó, tem meio, 1, 1,5, 2 volts. E aqui, ó, eu tenho 10 quadrados. Tá? Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10. Não é 0,5 cada um? Então, o valor de pico a pico vai ser de 10. Pessoal, se eu fosse querer estudar e saber qual é o valor eficaz desse sistema, estão lembrados lá como é que faz? Ó, vamos voltar lá. Ó. Eu sei que o valor de pico a pico ele é de 5 volts, certo? E o valor eficaz vai ser 5 vezes... Aqui, ó, valor de pico. Então, qual que é o valor de pico aqui, ó? É 5? Não é, né? É 2,5, né? O valor de pico não é... O valor de pico a pico não é só metade aqui, ó. Tá? Eu estou analisando só aqui, ó. Tá?
Então, 2,5, né? Já que o sinal de pico a pico é 5, então eu vou pegar 2,5 multiplicado por 0,707. Tá? Então, vai dar aproximadamente aí 1,77 volts, que é o valor eficaz desse sistema aqui, ó, tá? Bom, agora, ó, vou desligar novamente e vou colocar agora uma frequência de 300 Hz. Aí tem, ó, 300 Hz. E vou pegar o simulador lá. Olha lá. Tá vendo? Ou seja, a minha frequência está aumentando, a distância entre as cristas aqui, ó, elas estão ficando mais próximas, tá? Mas a defasagem ainda continua existindo. Tá? Então, esse é um sistema de RC, tá? É um corrente alternada, um sistema de RC. Tudo bem, pessoal? Então, por enquanto é só, sei que é bastante informação. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo aí. E a gente vai aprimorando as nossas atividades mais à frente, tá bom? Eu vou colocar uma enquete lá no material de vocês. E eu gostaria que até o final da semana, se alguém puder, confirma para mim se conseguiu instalar o osciloscópio, tá bom? E aí depois a gente vai trabalhando as práticas com vocês depois. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tudo de bom, hein?